Hoje eu quero conversar com vocês sobre pilotos automáticos. Nossa, mas o que é isso, Vera? Eu vou explicar. Quando nós vivemos o nosso dia a dia, sem nos dar conta, nós acabamos nos distraindo e perpetuando alguns tipos de comportamentos, alguns tipos de atitudes que nem sempre nos fazem muito bem. E só que na correria do dia a dia, nós não nos damos conta disso e quando nós vemos, nós estamos agindo de um jeito que na nossa essência não seria exatamente aquilo que nós gostaríamos de fazer. É isso que nós chamamos de piloto automático, ou seja, nós vamos indo pela vida, fazendo coisas, agindo de certa forma sem nos questionarmos, na verdade, se aquilo é algo que nós acreditamos, se é algo que nós precisamos, se é algo que nos faz bem. E para isso, é bem importante que eu te conte uma história que vai elucidar esse perpetuar de verdades internas que muitas vezes estão ultrapassadas, obsoletas, que não servem para mais nada na nossa vida. E quando nós engatamos essa quinta marcha na nossa vida, nós deixamos de entender e de perceber que existe uma coisa que se chama autonomia emocional. Ou seja, é a capacidade que nós precisamos desenvolver de questionar as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Quando a gente questiona, a gente muda. Quando a gente não aguenta mais, a gente vira a chave. Então, houve um dia em que um psiquiatra muito famoso foi convidado para almoçar numa família grande, daquelas italianas numerosas. E ele chegando lá, havia muita gente, pais, avós, primos, tios, várias gerações. E de repente começaram a servir o almoço. E ele olhou para aquele prato e achou tão inusitado aquilo. O prato principal era peixe, mas ele era servido em umas formas e esse peixe não tinha cabeça. E ele achou aquilo muito diferente. Como assim? Um peixe sem cabeça? Eu nunca vi uma coisa dessas. E ele começou a questionar por que naquela família as pessoas serviam peixe sem cabeça. E ele foi perguntando para um e para outro e ninguém sabia dizer. As pessoas dizem assim, na nossa família é assim que a gente faz. Não é assim que se come peixe sem cabeça? E ele ficou cada vez mais curioso, até que ele chegou numa pessoa muito idosa da família e ele perguntou, mas por que na sua família se come peixe sem cabeça? E ela disse, é porque a minha avó era muito pobre e a forma que ela tinha era muito pequena, então ela precisava decidir se cortava o rabo ou a cabeça do peixe e ela escolheu a cabeça e desde então isso virou uma tradição e nunca ninguém pensou em mudar isso na nossa família.